Shabbat Shalom. O tema da mensagem desse Shabbat: a obediência é para o nosso próprio bem. Senhor nosso Pai, eu lhe peço mais uma vez, capacite-me a passar toda essa instrução. Aqui, cada pessoa tome propriedade daquilo que cabe a cada um deles, em nome de Yeshua, e tenha a vida transformada pelo Senhor. Nós confiamos em Ti. É o que eu lhe peço, Bechim Yeshua HaMashiach, que assim seja. A obediência é para o nosso bem. Nessa Parashá 25, Zav, desta ordem, Hashem, através de Moshe, segue nos instruindo como deveriam ser oferecidos os sacrifícios a ele, com detalhes. Como seriam oferecidas ofertas e para qual propósito. As roupas que deveriam ser utilizadas para o exercício do ofício do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, assim como dos Kohanim e também dos Levim. Tudo isso para estabelecermos de forma correta a nossa relação com Hashem, com o objetivo de sermos edificados para o nosso próprio bem. Com relação aos animais serem sacrificados naquela época, um assunto que se tornou sensível principalmente na nossa sociedade atual. Entretanto, bem compreendido quando vemos atos heróicos de animais que perderam a vida para proteger de alguma forma os seus donos. Nas Escrituras Sagradas temos o relato sobre a mula de Balaão, que protegeu seu dono da morte por 3 vezes, descrita em Bamidbar, Números capítulo 22. Existem muitos outros relatos de animais que salvaram a vida de alguém. Em 2007, em uma praia na Califórnia, nos Estados Unidos, um surfista, Todd Andrews, estava treinando quando sofreu o ataque de um tubarão branco. Gravemente ferido nas costas, o homem foi salvo por um grupo de golfinhos que criou uma parede entre ele e o predador, permitindo que o homem e seus amigos nadassem de volta em segurança até a praia. Porém, mesmo entre nós, é complexo a compreensão do porquê um animal precisa ser oferecido como sacrifício, um agente de expiação espiritual. Hashem colocou diante dos olhos das pessoas, através do sacrifício de um animal, o que deveria ocorrer conosco. Entendamos que este sacrifício tem como propósito nos purificar e nos libertar do castigo que pesava sobre a nossa vida por causa do nosso pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, versão OJB. Pois o salário que o mestre dos escravos, o pecado, paga com sua própria folha de pagamento é a morte. Entretanto, o presente da graça de Hashem é a vida eterna através de Yeshua, o nosso Senhor. Hashem instituiu dessa forma o sacrifício de animais para que pudesse poupar as pessoas que cumprissem com este mandamento e assim compreendesse que o pecado causa a morte. Entre o peso de perder uma vida humana ou a de um animal, Hashem escolheu que a expiação se desse por meio de animais.
Yeshua nos ensinou sobre isso quando disse que nós valemos para Hashem muito mais do que os animais. Mateus capítulo 10, versículo 31. Portanto, não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Embora em nossa geração se valorize mais os animais do que as vidas humanas, nos dias atuais, em muitos aspectos, e mesmo que a ciência considere as pessoas apenas como mais uma espécie existente sobre a face da Terra, não é dessa forma que Hashem nos vê. Cada sacrifício que era feito no Tanar, na Antiga Aliança, apontava para o sacrifício de Yeshua, como podemos ler em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7b. Pois nosso Cordeiro de Pêssego, Messias, foi sacrificado. O sacrifício de Yeshua pode ser um pouco mais complexo até de entendimento. Imagine uma dívida que é acrescido de juros continuamente. Os sacrifícios dos animais pagavam os juros. O sacrifício de Yeshua pagou a dívida principal e nos concedeu o direito de ter a nossa alma preservada de ser lançada no Sheol. Porém, precisamos exercer o nosso direito, obedecendo e vivendo pelas instruções da Torá e dos profetas. Yeshua é o nosso Cordeiro de Pêssego, que entregou a vida dele por amor a Hashem, por amor de nós, se despojando de sua dignidade real, se humilhou e foi fiel até a morte. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, versão JB. Permita que tenha em você a mesma mente que estava no Rabi Melech HaMashiach Yeshua, quem, embora existindo na semelhança, no modo de ser de Elohim, sua natureza essencial, no entanto, Mashiach não considerava ser igual a Hashem como algo a ser conquistado, mas derramou-se e esvaziou-se, tomando a semelhança no modo de ser de um servo, e nasceu à semelhança do filho de Adão. E tendo sido encontrado na aparência como um Adão, o Rabi Melech HaMashiach humilhou-se e tomou o caminho da humildade, seguindo pela obediência até a morte, uma morte em um tronco de árvore. A Torá nos ensina em Vaikra, Levítico, capítulo 6, versículo 5, que se alguém tomar algo de outro alguém, ou contrair uma dívida e não pagar, deveria se acrescentar 1/5 no valor principal. Imagine quanto de juros foram acrescentados ao sofrimento do Mashiach Yeshua por nossa causa, por nossa culpa. Pense nisto e você entenderá o tamanho do amor do nosso Senhor. Compreendamos e valorizemos a pessoa de Yeshua em nossa vida e através da nossa vida na vida de outras pessoas. E para as pessoas que ainda não conseguem compreender o tamanho deste amor de Yeshua por cada um de nós, e até deixem de considerá-lo
ainda assim Yeshua nunca deixou de considerar nenhum de nós. Eu sou pai, eu posso dizer que muitas vezes tenho apreensões com os meus filhos, quando eles estão em viagem de férias, ou em viagem a trabalho, desenvolvendo suas atividades. Eu acredito que muitos pais vão se identificar com o que eu vou relatar aqui. Eu zelo sempre por todos eles, pelos meus filhos, filhas, casados, solteiros, da mesma forma, principalmente oração. E quando eles saem de viagem, o zelo é dobrado, desde quando eles saem de casa até quando eles retornam em segurança. Ainda que muitas vezes eles, ocupados por suas atividades, seus afazeres do dia a dia, não se lembre que eu estou zelando por eles. Não importa. Não importa. Porque o meu amor por eles me compele a manter a minha posição de intercessor e seguir lutando pelo bem-estar de cada um deles. É claro, eu sempre estou em ações de graças para com Hashem, que tem guardado todos os nossos caminhos em segurança, nos livrando muitas vezes de situações que até desconhecemos. Dou esse exemplo afirmando com propriedade que Yeshua está fazendo o mesmo, intercedendo por cada um de nós continuamente, o tempo todo. Ainda que nem lembremos dele durante as nossas atividades, nos nossos afazeres do dia a dia, nas nossas ocupações. Yeshua não se esquece de nós e nem deixa de lutar pela nossa vida, porque o coração de Hashem está nele. Que a Ruach HaKodesh nos ajude a lembrarmos e considerarmos Yeshua durante as nossas atividades nessa terra em caos, que tem devorado o tempo e sobrecarregado as pessoas com tantas atividades. Yeshua é digno da nossa atenção, irmãos. Ele é digno de ocupar os nossos pensamentos, a nossa lembrança, uma forma de sermos gratos ao que Ele nos proporcionou com a sua própria vida diante de Hashem. Yeshua sempre está conosco, Baruch Hashem. Entretanto, é importante separarmos tempo para estarmos também com Ele. O texto que nós lemos na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nós somos convidados a sermos como Yeshua e oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Hashem. Não está sendo solicitado que morramos, mas que vivamos e ofereçamos nossas vidas para ser como Mashiach, servir a Hashem do modo dele e com alegria, em amor, enquanto estamos neste Olam. Romanos capítulo 6, versículo 18 e 19. Tenho sido libertado do mestre, na versão JB, tenho sido libertado do mestre de escravos, o pecado. Você se tornou um servo da justiça de Hashem. Falo em termos humanos, por conta da fraqueza da sua frágil humanidade caída. Pois assim como vocês entregaram suas capacidades naturais como escravos à impureza e à
anarquia que resulta em desordem, agora entreguem suas capacidades naturais como servos da justiça de Hashem, que resulta em santidade. O sacrifício que Hashem está nos propondo é para o nosso próprio bem, para deixarmos os moldes estabelecidos por este mundo que caminha para a sua total destruição, para não sermos destruídos e para nos separarmos, nos moldarmos a Yeshua, para que a nossa alma seja preservada diante de Hashem. Estas instruções de Hashem não são coisas novas, mas o apelo oferecido neste mundo físico é tão grande que tem sido um imenso desafio para muitas pessoas tomarem uma decisão em direção a Hashem através de Yeshua. Elas acreditam em seus enganos que poderão fazer isso depois. A verdade é que depois pode ser tarde demais. Hashem tem nos advertido para o nosso próprio bem. No texto que lemos na Haftará e Yirmiyahu, Jeremias, capítulo 7, versículo 21 a 27, eu gostaria de reler o versículo 23. Yirmiyahu, Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Em vez disto, eu, Hashem, ordenei-lhes o seguinte: preste atenção ao que digo. Então eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. Em tudo vivam de acordo com o que ordeno e vocês serão meu povo, para que tudo vá bem a vocês. Hashem é fiel à palavra dele. Se formos fiéis e vivermos de acordo com a palavra de Hashem, a fidelidade dele será estendida sobre a nossa vida e seremos guardados, seremos protegidos do mal que é grande nessa terra. O propósito dos mandamentos de Hashem é para que tudo nos corra bem. E tudo que temos de fazer, a nossa parte, é obedecer. Quando um veículo sai de fábrica, vem com um manual de instruções de como devemos cuidar desse veículo. Calibragem dos pneus, tipo e troca de óleo, tipo de combustível que devemos usar, como deve ser feito as manutenções e o intervalo dessas manutenções. Podemos desprezar uma ou outra instrução deste manual durante o curso do uso do veículo. Entretanto, vamos pagar um preço por ignorar essas instruções, como desgastes prematuros dos pneus, entre outras coisas piores, que podem fazer o carro parar no meio de algum percurso ou até mesmo causar um acidente. Se precisamos ser cuidadosos com as instruções de preservação de um veículo, muito mais deveríamos ser cuidadosos com as instruções de Hashem através das Escrituras Sagradas para preservarmos a nossa própria vida. Agora, é importante saber que desprezar qualquer item da Torá pode nos colocar em rota de colisão com o inimigo das nossas almas. Pode haver um prejuízo. Agora preste atenção no versículo seguinte. Que triste situação. Yirmiyahu, Jeremias, capítulo 7, versículo 24. Versão JB. Mas eles não prestaram atenção, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nas inclinações da teimosia do seu coração mau,
e retrocederam e não avançaram. Foram para trás e não para frente. Talvez você possa estar questionando por que a sua vida não avança, por que a sua vida não vai para frente. Tudo que você faz dá errado. E eu gostaria de convidar você a meditar nesse texto. Avalie a sua vida, considere se você está dedicando seus esforços para realizar os seus próprios planos. E neste caso você está em desacordo com os planos de Hashem, que tem para a sua vida. Medite nisto. Talvez você esteja vivendo em sua teimosia. E tudo que você faz, nada dá certo. Sua vida só caminha para trás. Avalie você. Avalie a sua vida. Busque pela ajuda do Senhor, que está à distância de uma oração. E a Ruach HaKodesh ajudará você a viver da forma que Hashem deseja que você viva, para que tudo corra bem com você, para o seu próprio bem. O mal tem conduzido as pessoas nessa terra pelo medo. E as pessoas têm seguido nesse caminho do medo, como uma manada desesperada, seguindo determinações ainda que desconhecendo as consequências a médio e longo prazo, seguindo em caminhos de morte. E muitas vezes questionando o Senhor. Em contrapartida, como tem sido difícil para as pessoas obedecerem a instrução de Hashem, que são todas para o nosso próprio bem. Muitos têm medo de assalto, roubo, têm medo de violências, medo de ficarem enfermas, de perderem sua saúde, medo de perderem seus empregos. Situações que podem nem acontecer. E ainda que ocorram, podem ser temporárias. Porém, muitos não têm medo de perder sua alma eternamente. Parece até que essa possibilidade, que é real, nem é considerada. Hashem ordenou o dilúvio, a destruição de Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra, mas isso parece não causar nenhum impacto sobre o temor de Hashem na vida das pessoas. Essas coisas que deveriam ser consideradas e temidas mais do que riscos de saúde, problemas econômicos, emocionais, entre outros problemas nessa terra, na verdade estão sendo negligenciados, completamente desconsiderados. A verdade é que Hashem não conduzirá a vida de ninguém pelo medo, como tem feito esse mundo. Hashem deseja que sejamos obedientes para o nosso próprio bem, mas precisa ser uma escolha com confiança em Hashem, sem sabermos nada sobre o nosso futuro. Se o temor for por causa das coisas que estão para acontecer, de pouco nos ajudará. Sem o temor e sem amor a Hashem, muitos têm se movido para caminhos perigosos, para longe da vontade de Hashem. Irmãos, nós não temos como receber o bem de Hashem estando longe dele.
Nós temos observado uma grande confusão na mente das pessoas e muitos têm apresentado suas queixas. Se Hashem me ama mesmo, então por que Ele não faz o que eu quero? Sabendo que Hashem é soberano, a nossa pergunta deveria ser: por que nós não fazemos o que Hashem deseja para o nosso próprio bem? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Ouvi muitas vezes o questionamento de que se Hashem deseja mesmo o nosso bem, por que temos enfrentado tantas lutas nesse mundo? Irmãos, eu acredito que essas lutas existem basicamente por dois motivos principais. Na maioria das vezes por causa das nossas más escolhas, sem a direção de Hashem. E muitas vezes precipitados. Segundo, porque esse mundo jaz no maligno. E mesmo assim, Hashem disse que se obedecermos às instruções dele, ele irá conosco. Yehoshua, capítulo 1, versículo 9. E nos dará a vitória sobre o maligno. Tehilim, capítulo 108, versículo 13. Celebramos há poucos dias a festa memorial de Purim. Nos alegramos muito com os livramentos provenientes de Hashem que foram feitos para os nossos antepassados naquele tempo, na época de Purim. Entretanto, ao retornar para nossas vidas diárias, podemos esquecer do poder e dos grandes feitos de Hashem e depositar a nossa confiança na nossa própria força ou nas mãos de outras pessoas. Como se os milagres que ocorreram em Purim não fossem também para nós nos nossos dias. Irmãos, Hashem é o mesmo que interveio sobre o nosso povo desde os tempos antigos. Interveio no Egito, interveio na Pérsia e deseja intervir ao nosso favor para resgatar a nossa alma do mal que está cobrindo toda a terra. As trevas cobrem a terra. Observe a noite. Estado natural da terra é o que nós vemos durante a noite. Yeshua nos ensinou sobre isso, Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Antes, temam quem pode destruir tanto a alma como o corpo no Gehinnom. A nossa alma tem muito valor para Hashem. E a Ruach HaKodesh nos convida a meditarmos fortemente para onde está seguindo neste momento a nossa alma. Hashem sabe e não despreza as lutas que nós temos atravessado nessa terra. Lembre-se da história de Davi antes de ser rei, como ele foi perseguido e caçado. Fugiu, foi se refugiar nas colinas do deserto de Zif. E as pessoas de lá o traíram. Avisaram o rei Shaul que Davi estava lá. Informaram a um rei obstinado pela morte de Davi. Davi e os homens que estavam com ele ficaram cercados. E muito possivelmente seriam capturados. Mas Hashem trouxe o livramento de uma forma inesperada. Vamos relembrar esse evento. Abram suas escrituras, vamos ler. Samuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 23.
Nós vamos ler do 24 até o 28. Samuel Aleph. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 24 a 28. Eles partiram para Zif, na frente de Shaul. Davi e seus homens, entretanto, tinham fugido para o deserto de Maom, no Aravá, ao sul de Eshimon. Shaul e seus homens foram procurar por ele. Davi foi avisado e veio para a região rochosa, permanecendo no deserto de Maom. Quando Shaul ouviu isto, ele foi até o deserto de Maom, atrás de Davi. Shaul ia por um lado da montanha, enquanto Davi e seus soldados iam pelo outro lado. Davi apressava-se para fugir de Shaul e seus soldados, que tentavam cercar Davi, e aqueles que estavam com ele, a fim de capturá-los. Um mensageiro veio até Shaul dizendo: venha rápido, pois os filisteus estão invadindo o país. Shaul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar passou a ser chamado de Selá Hamarlekot, rocha das divisões. Irmãos, Hashem é muito inteligente e criativo. Tem nos livrado de situações inimagináveis, de forma espetacular, tremenda. Aleluia! Mas para recebermos esses livramentos, precisamos estar próximos dele. Davi não recebeu o milagre sem ter confiado que Hashem queria seu bem e podia livrá-lo. Nós não vemos Davi questionando o Senhor porque as coisas não davam certo, ou porque tudo aquilo estava acontecendo com ele. Não! Veja as palavras, a oração de Davi diante de Hashem naquele dia de perseguição, dor e muita angústia. Tem em Salmos 54, versículo 1 até o versículo 7, nas demais aí no início até o versículo 5. 54, 1 até o 7, nas demais até o 5. Para o regente com instrumento de cordas, masquil, de Davi, quando os Zifim avisaram Shaul: Davi está escondido conosco. Hashem, liberta-me por teu nome, em teu poder defenda-me. Deus, ouve a minha oração, atenta para as palavras da minha boca, pois os estrangeiros se levantam contra mim, homens violentos buscam a minha vida. Eles não se importam com Deus, mas Deus é meu auxílio, Adonai é minha ajuda, que Ele possa dar a paga àqueles que estão de tocaia à minha espera. É isso que nós devemos fazer diante da adversidade. Ela traz a oportunidade de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com confiança de que Ele ouve, se levanta e virá. Aleluia! Para nós fecharmos, Hashem trabalha por nós, irmãos. Ele quer agir em nossa vida, ao nosso favor, para o nosso próprio bem, mas precisamos buscar por Ele e esperar em confiança. Diante da adversidade, nós temos duas situações: orar ou chorar. Porque a vitória que vence o mundo é nossa confiança. Devemos esperar com confiança no Senhor.
com confiança em Hashem, como está escrito em 1 Yohanan, João, capítulo 5, versículo 4, porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, nossa confiança. Se não houver confiança, não haverá obediência. Pegaram um pedaço de papel, presta atenção nessa história, isso é real. Pegaram um pedaço de papel, pintaram e atribuíram valor, e as pessoas têm depositado sua confiança nele e seguem obedecendo ao sistema para conquistar o que elas acreditam. Isso é real. E em breve as pessoas descobrirão que outro papel impresso é que realmente tem um verdadeiro valor. As Escrituras Sagradas. E elas ainda estão acessíveis a todos nós. Ainda está acessível a todos nós, sem nenhuma distinção. E cumprindo o que está escrito, o homem viverá para o seu próprio bem. No que ou em quem você tem depositado a sua confiança? O que ou em quem você teme? Hashem nos chama para perto dele, para nos proteger. Davi nunca deixou de confiar no poder de Hashem. Que sejamos como Davi. A Ruach HaKodesh nos desafia a conhecermos e termos a Torá do amor dentro dos nossos corações, a vivermos por ela, sempre com o propósito de praticar o bem. Afinal, a Torá foi estabelecido por Hashem para este propósito, e não para ser um instrumento de punição ou até mesmo legalismo, como muitas vezes tem sido utilizado. Que as nossas decisões sejam todas pautadas pelas instruções da Torá do amor, e os resultados serão os melhores para o nosso próprio bem, não importa qual seja a situação, não importa o que aconteça, porque através da rocha da divisão, Hashem fará separação, fará divisão entre aqueles que o servem e aqueles que servem o adversário das nossas almas nessa terra. Irmãos, para meditarmos, por que nós deveríamos seguir confiando em coisas, situações ou até mesmo em instituições e pessoas que somente nos têm feito mal, dia após dia, ano após ano? Por quê? Temos nos ocupado e confiado em poderes dessa terra comprovadamente maldosos, que nem se ocupam mais de esconder o seu mau intento. Que decidamos confiar em Hashem através de Yeshua, que tem feito tudo para o nosso próprio bem desde o princípio e seguirá dessa mesma forma até o final dos tempos. Porque Hashem não muda e não voltará atrás na palavra dele. Que nós não voltemos atrás na nossa palavra. Não há ninguém como Hashem. Confie nele. Confie em seu ungido Yeshua, o Mashiach da casa de Israel que está retornando. E recebam o Ruach HaKodesh. É tempo de firmeza espiritual. Hazak. Sejam fortes. Sejam fortalecidos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 6/4, teremos uma única
Parashá 26, Shemini, 8º, ensina sobre os eventos que ocorreram no 8º e último dia de consagração do Mishkan. Aharão e seus filhos foram instalados como Kohanim em um serviço elaborado. Aharão abençoa o povo e toda a nação se alegra quando a presença de Hashem desce sobre eles. Entretanto, a alegria foi interrompida abruptamente quando os 2 filhos de Aharão, Nadav e Avihu, foram consumidos por um fogo estranho e morreram no Mishkan, enquanto oferecia incenso de forma indevida, e assim segue. Convoco a todos que façam essa leitura e que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos. Santo, 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 obrigado. Obrigado. Nos ajude a tomarmos propriedade de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, com confiança no Senhor, em toda e qualquer situação, não importa qual seja. Principalmente quando não sabemos o que fazer, porque o Senhor sabe o que fazer em todas as situações. Que isso traga a oportunidade de lembrarmos de te consultar, aguardar e fazer exatamente o que o Senhor tem para fazermos. A tua palavra tem muitas instruções que se aplicam continuamente à nossa vida, no nosso dia a dia. E se porventura ainda assim não compreendermos o que o Senhor tem de instrução para nós, nos ajude a nos apresentarmos em oração a questão diante do Senhor e aguardar com confiança. Porque o Senhor tem livramento, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem confundido os nossos inimigos, os nossos adversários nessa terra. Louvado e engrandecido seja teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito para a nossa vida desde os tempos antigos, sobre a vida dos nossos antepassados. Que sigamos nessa terra com confiança no Senhor, é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim.